Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje o Espírito Santo nos reúne aqui para uma palavra que não é comum. Se trata de uma palavra cirúrgica, profundamente espiritual. Ela é destinada aos corações que carregam os seus medos, os seus cansaços, as suas incertezas e até um certo desânimo diante das lutas cotidianas. Mas antes de mergulharmos na palavra de hoje, eu gostaria de lhes perguntar se em meio às suas batalhas vocês têm confiado verdadeiramente na mão do Senhor ou vocês têm insistido em caminhar, em lutar com as suas próprias forças. Permaneçam até o final deste vídeo. O Senhor hoje falará profundamente com vocês. Refletiremos sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículos do 13 ao 20. Fala, Deus, que os teus servos escutam. Pois eu, o Senhor, teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero insensato. Sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor. Teu Redentor é o Santo de Israel. Vou fazer de ti um trenó triturador, novinho, eriçado de pontas. Calcarás e esmagarás as montanhas, picarás miúdo as colinas como a palha do trigo. Tu ajoelharás e o vento as carregará, o turbilhão a espalhará. Entretanto, graças ao Senhor te alegrarás, te gloriarás no Santo de Israel. Os infelizes que buscam água e não a encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. Plantarei no deserto cedros e acácias, murtas e oliveiras. Farei crescer nas estepes os ciprestes, ao lado do olmo e do bruxo, a fim de que saibam a evidência e pela observação compreendam que foi a mão do Senhor que fez essas coisas, e o Santo de Israel quem as realizou. Palavra do Senhor, graças a Deus. A mão que nos sustenta no deserto. Meus irmãos, o capítulo 41 do livro do profeta Isaías é uma resposta amorosa de Deus ao povo que se sentia pequeno, que se sentia fragilizado e ameaçado, e até mesmo incapaz de seguir adiante. E no versículo 13, Deus apresenta um grande zelo para com seu povo. Pois eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Meus irmãos, o Deus que toma o seu povo pelas mãos. Vejam, no contexto original, Israel vivia o medo, vivia o exílio, a humilhação e a sensação de abandono. Mas Deus não apenas lhes fala de longe, Ele os toma pela mão direita. E tomar pela mão direita, irmãos, simboliza força, honra, direção e também proteção. Ou seja, Deus não diz apenas eu estou contigo. Ele diz eu te conduzo, eu te levanto, eu te sustento. E sabem o porquê, meus irmãos? Porque o nosso Deus age no impossível. E essa verdade nós encontramos nos versículos de 14 a 16, quando Deus chama Israel de pobre verme, não para humilhar, mas para mostrar o contraste entre a fragilidade humana e o poder divino. Então, o Senhor promete transformar o fraco em instrumento forte, capaz até mesmo de vencer montanhas. E isso significa que quem se reconhece pequeno
se torna grande nas mãos de Deus. Já os versículos de 17 a 20 deste capítulo revelam um Deus que abre fontes no deserto, que planta cedros, acácias e oliveiras em terras secas. Aqui o Senhor nos mostra sinais de vida onde parecia ser impossível. A mensagem é muito clara, meus irmãos. Deus faz brotar algo novo onde tudo parecia morto. Isso é uma grande verdade, meu irmão e minha irmã. Porque talvez o deserto que você esteja enfrentando hoje seja emocional, ele seja espiritual, seja familiar, ou talvez até financeiro. Talvez você também se sinta pequeno, fraco e impotente. Mas hoje, nesta palavra, Deus está dizendo exatamente como disse a Israel: não temas, eu te ajudarei. Santo Agostinho dizia que Deus não nos pede que sejamos fortes, Ele nos pede que nos deixemos amar. Sim, meus irmãos, é verdade. Deixemos Deus segurar as nossas mãos, deixemos Deus nos guiar, deixemos Ele nos amar, deixemos Deus conduzir os nossos passos, deixemos Deus transformar os nossos desertos em jardins. Vejam, o mesmo Deus que abriu rios no deserto para Israel, abrirá caminhos onde você hoje só vê parede. Ele abrirá portas onde parecia não existir fechaduras. Ele te dará força onde você só tinha e só sentia cansaço. Hoje, meus irmãos, Deus quer lhe lembrar que você não é sustentado pelo que sente, mas pelo que Deus prometeu e que a promessa dele é uma grande verdade. Ele quer caminhar com você. Escute com o coração. Se Deus está segurando a tua mão, por que você insiste em andar arrastando os seus pés sozinho? O Senhor está te chamando a confiar, a se entregar e a renascer, meus irmãos. Então confie, porque o deserto que hoje te cerca será o mesmo lugar onde todos verão a glória de Deus na tua vida. Tome posse desta palavra, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.